Olá, amigos queridos, conectados nesse evento maravilhoso que é o Conecta Espiritismo Campinas 2026. Mais de 2.000 pessoas conectadas conosco presencialmente e alguns milhares acompanhando pelas redes sociais esse evento fantástico que traz corações tão amigos para esclarecer a você vários pontos sobre a doutrina espírita e sobre as atividades que desenvolvem no nosso movimento. Eu tenho a alegria de receber aqui esse amigo querido, Florence Anton, que é um médium de psicopictografia, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Florence. Bom dia, Guto. Bom dia aos amigos que estão nos vendo e ouvindo. Que alegria também estar aqui no Conecta Espiritismo Campinas. Eu tenho certeza que você, internauta, queria muito bater esse papo com o Florence. Então fica ligado com a gente que eu vou perguntar para ele coisas relacionadas a esse trabalho abençoado que ele desenvolve na nossa doutrina. Florence, o que é a psicopictografia? Para começarmos a delinear o nosso bate-papo. A psicopictografia, basicamente, conforme nos informa Allan Kardec, é a faculdade que possibilita os espíritos pintarem e desenharem através dos médiuns. É estabelecida a partir de diversas possibilidades de transe mediúnico, seja transe intuitivo, semimecânico, mecânico. No meu caso, em específico, ela se manifesta de forma mecânica, desde os 17 anos. Portanto, já são quase 35 anos de exercício ininterrupto de contato com os espíritos pintores pelos caminhos do aprendizado espírita. E quais são esses espíritos pintores que desenvolvem essa tarefa junto de você, Florence? A proposta que eles me fizeram no dia 21 de dezembro de 1992 revelou-se após 7 meses de exercícios intramuros na Casa Espírita, junto a um grupo de estudo e desenvolvimento da Faculdade Mediúnica, revelou-se de uma forma muito surpreendente que lançou sobre os meus ombros uma grande responsabilidade. Porque após 7 meses de exercício, as primeiras assinaturas chegaram, eram Renoir, Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Edouard Manet e Berthe Morisot. Naturalmente, eu com 17 anos de idade não tinha uma cultura sobre a história da arte muito desenvolvida, e esses nomes para mim eram verdadeiramente estranhos. E a posteriori nós fomos em busca de informações e verificamos que se tratavam dos grandes pintores do passado que estavam retornando através da nossa faculdade mediúnica para nos oferecerem um espaço de construção de aprendizagem em torno da imortalidade da alma e uma espécie de reapropriação da nossa identidade espiritual a partir dessa linguagem simbólica que a arte nos proporciona perceber, entender, se apropriar. Então, hoje são mais de 118 espíritos catalogados, alguns deles com grande conhecimento, ou melhor dizendo, com histórias muito divulgadas na história da arte em si, outros desconhecidos, mas localmente conhecidos, dos quais eu posso citar talvez o mais antigo que tenha se manifestado, Duccio de Bonicenia, que foi um pintor do século XIII, um pintor sacro que retratou figuras icônicas, e talvez dos mais novos, ali em meados do século XX, que desencarnaram ali por volta de 1970, nós temos a nossa dulcíssima Tarsila do Amaral, e o Pablo Picasso, um pintor modernista, cubista, enfim, portanto são 118 espíritos já catalogados, registrados, e com uma produção que chega ao nível de 38 mil obras executadas das mais diversas formas por esses pintores queridos. E diga-se de passagem, sem nenhuma repetição. Isso também é surpreendente no campo da mediunidade pintura. São 38 mil obras originais. Nenhuma daquelas que eles fizeram quando estavam encarnados, e todas as que eles produziram por nosso intermédio são originais e não se repetiram dentro dessa faixa, digamos assim, de 38 mil telas.
Sem dúvida, esse é um fenômeno que deixa assim todos muito estupefatos, né? É um fenômeno fantástico. E eu já tive a oportunidade de observar muitas vezes o seu trabalho. São estilos muito variados, né, Florencio? Como é que funciona isso? Você falou que sua mediunidade é mecânica. Sei que muitos dos nossos espectadores conhecem bem esse fenômeno, mas para aqueles que estão conhecendo agora, através dessa entrevista, o seu trabalho e a própria doutrina espírita, o que é a mediunidade mecânica e como é que se dá essa transição de um espírito para o outro e uma mudança tão radical de estilos, né? É interessante essa sua pergunta. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, foi um grande pedagogo e de forma extremamente didática organizou o pensamento dos espíritos, vai nos oferecer uma espécie de tratado de ciência espírita que ele intitula O Livro dos Médiuns, Guia para os Médiuns Evocadores. Nessa oportunidade, Allan Kardec estuda, embora de forma superficial, mas também muito didática e bem consolidada, 3 possibilidades de estado crisíaco, ou que nós espíritas chamamos de transe mediúnico. Então nós temos a possibilidade do transe intuitivo, no caso da psicografia, que também se repete na pintura mediúnica, porque as vias cerebrais são semelhantes, o transe semimecânico e o transe mecânico. No transe mecânico, fisiologicamente, nós temos uma espécie de rebaixamento cortical, ou seja, de rebaixamento das funções cerebrais, o que gera uma espécie de obnubilamento da consciência. O que faz com que os espíritos consigam controlar a revelia do conhecimento do médium, os seus movimentos. Então, no meu caso, isso já está comprovado cientificamente. Eu fui pesquisado por 4 centros universitários. A última pesquisa, ela já está publicada no repositório de teses e dissertações da Universidade Federal da Bahia. Elas nos indicam que a região do processamento das minhas funções psicológicas superiores, que é o córtex pré-frontal, frontal, e o do processamento da visão, que é o córtex occipital, estão completamente apagadas durante o processo de transe. Então, os espíritos são eles os próprios que controlam, enfim, os meus movimentos. Eu, de minha parte, nunca desenvolvi nenhuma habilidade ou competência no campo das artes plásticas e do desenho. Por isso mesmo, não teria condições de mim próprio oferecer material cognitivo para que os espíritos pudessem, digamos, desenvolver, enfim, as suas obras. Então, somente por meio dessa possibilidade de controle da parte dele, da parte deles, da minha função motora, que o trabalho assim se processa. Então, Florencio não fez um curso para aprender a desenhar Picasso, um curso para desenhar Manet, não foi bem assim, não, né? De maneira alguma. Essa também é uma pergunta muito curiosa. Seria apenas uma cópia, né? Se fosse é verdade. Eu não tenho nenhum repertório prévio de conhecimento sobre a vida particular desses pintores e sobre os estilos, enfim, que eles adotaram quando estavam encarnados. Inclusive, o próprio Renoir, que é o coordenador espiritual da equipe, me solicita ficar à parte de qualquer tipo de estudo mais aprofundado da história da arte, talvez para não oferecer nenhuma espécie de óbice ao pensamento deles e deixar com que esse pensamento possa fluir sem grandes materiais de contaminação. Portanto, eu não tenho conhecimento nenhum de artes plásticas e de desenho, muito menos busco informações mais aprofundadas sobre as vidas desses grandes nomes da arte mundial. Aquilo que eu sei foi por esses espíritos partilhado nos nossos momentos, digamos assim, de intimidade, nas reuniões mediúnicas ou em outras reuniões mais específicas para o contato com eles, de modo que a posteriori, evidentemente, conforme inclusive nos orienta Allan Kardec, nós fomos checar as informações e todas elas eram informações pertinentes, eram informações procedentes e informações, portanto, verídicas. Que maravilha. Um fenômeno, ele é extraordinário. Eu pude presenciar muitas vezes, como já disse aqui, e a comprovação
da vida após a morte desses espíritos todos que se comunicam através da pintura por seu intermédio, já seria de excelência, né, para todos nós, só a comprovação. Mas eu te pergunto, Florencio, que tipo de influência isso pode trazer para aqueles que contemplam o fenômeno, que assistem ao seu trabalho e que levam a sua arte para casa? Tem alguma questão energética que envolve tudo isso na obra trazida à lume por você? Eu queria só pedir a permissão, Guto, para fazer uma breve reflexão em torno do maravilhoso e do sobrenatural. A faculdade mediúnica é uma faculdade natural. Ela é inerente até o próprio processo de evolução biológica da criatura humana. Como nós somos seres multireferenciados ou multideterminados por aspectos biológicos, psicológicos, culturais e espirituais, a mediunidade, ela sofre também essas influências e evolui na medida em que nós, enquanto seres humanos, também evoluímos nesses aspectos das nossas dimensões. Então, nesse sentido, nós preferimos adotar a faculdade mediúnica como uma espécie mesmo de componente da multideterminação humana, portanto, natural, não há nada de extraordinário ou de maravilhoso dentro desse processo. Mas nessa reflexão que nós fizemos, eu esqueci, de fato, da sua pergunta principal. Qual foi mesmo ela? Mas foi muito bom esse esclarecimento, né? A minha pergunta é que tipo de efeito isso provoca em quem tem o contato com essa arte produzida. Pois é, existem diversos efeitos. Eu penso que a mediunidade em si, ela traz um aporte significativo de aprendizado. Ela nos oportuniza entrar em contato com uma dimensão esquecida, que é a dimensão espiritual. A partir das evidências que os espíritos vão nos oferecendo, nós construímos uma espécie de caminho de retorno para a nossa essência, que é eminentemente espiritual, que pré-existe e sobrevive ao fenômeno biológico da morte. Então, o primeiro aspecto que eu entendo como sendo importante da faculdade mediúnica é exatamente esse, é de nos desembaciar as lentes através das quais nós vemos o mundo. Lentes essas que são construídas por uma série de valores ou de propostas paradigmáticas profundamente materialistas. Então, quando a gente ressignifica a nossa visão de mundo, outras perspectivas, digamos assim, e melhores perspectivas, elas se desenvolvem no sentido desse recobro da nossa identidade espiritual. Paralelamente a essas questões, da mesma forma que em nossas reuniões mediúnicas, por exemplo, os espíritos podem impregnar alimentos e nas reuniões mediúnicas eles impregnam a água de boas energias, é perfeitamente compreensível que também eles possam se utilizar do trabalho da pintura mediúnica para impregnar os quadros de boas energias. Durante muito tempo, eu que sou cientista, laborando no campo das ciências humanas, não tinha condições de dizer que os quadros eles poderiam exercer função terapêutica na casa das pessoas, conquanto, como psicólogo clínico, entenda que a arte pode funcionar de fato como uma espécie de instrumento terapêutico. Mas eu não podia dizer porque não tinha como comprovar isso. E então, alguns indícios começaram a dar, a se mostrar a partir de uma pesquisa científica desenvolvida por um perito criminal lá na cidade de Milão. Ele, vinculado à Universidade de Bolonha, desenvolveu uma espécie de máquina de fotografia e de filmagem que capta espectros de luz que os nossos olhos não conseguem captar. E então, nessa experiência específica, ele notou que havia uma emissão de energia tão grande dos quadros que impedia, inclusive, com que a própria câmera conseguisse captar a imagem que estava ali sobreposta. Então, esses foram os primeiros indícios que nos disseram que os quadros apresentam um campo, digamos assim, um campo energético, e que nesse campo energético estão, digamos, depositadas vibrações.
por assim dizer. Mais tarde, na Universidade Federal do Mato Grosso, se não me falha a memória, um grupo de cientistas da área da saúde, odontologia e medicina, fez uma espécie de análise sobre a influência terapêutica da pintura mediúnica em transtornos da articulação temporomandibular, transtornos de ansiedade generalizada e transtornos depressivos menores, cujos resultados foram extremamente favoráveis à tese de que, de fato, a pintura mediúnica pode sim exercer função terapêutica na vida das pessoas. Então vejamos que o trabalho de pintura mediúnica, não sendo um espetáculo, é um espaço, em primeiro lugar, de educação e um espaço eminentemente terapêutico. Sem dúvida, quando eu cito que o fenômeno é extraordinário, que fique claro, né? Você já deixou muito claro, e eu queria também deixar da importância vibracional desses momentos em que o trabalho acontece por seu intermédio. É impossível não ficarmos ali envolvidos naquelas vibrações tão positivas com a chegada desses benfeitores espirituais, desses artistas, porque o trabalho não é feito só por aquele artista, tem toda uma equipe espiritual ali. Você também utiliza a música durante as atividades, né? Tem uma conexão da música com o trabalho que você realiza? A música, em verdade, ela funciona como uma espécie de instrumento de manutenção do processo de transe. Os espíritos, os técnicos espirituais solicitaram que nós escolhêssemos músicas, melhor dizendo, eles inclusive sugeriram determinadas músicas que são semelhantes à métrica, ou que tem semelhança com a métrica da música de Mozart, porque eles disseram que aquela métrica é mais favorável, digamos assim, à manutenção do estado alterado de consciência. Não nos esqueçamos que o processo de transe mediúnico gera um estado alterado de consciência. O cérebro, ele muda, ele se reconfigura, digamos assim, eletricamente. E o que gera uma espécie de sono. É um sono induzido por um campo psíquico gerado por uma inteligência extracorpórea que se lança sobre o médium com a finalidade de se comunicar, com a finalidade de transmitir o seu pensamento. Então, se há alguma alteração no ambiente onde esse médium está atuando, esse sono pode se superficializar e a mensagem ou chegar truncada ou ser interrompida. Então, no caso da música, os espíritos se utilizam, portanto, da música para manter a cadência do transe. E, naturalmente, são músicas inspiradoras. Para além disso, a própria música gera uma psicosfera, uma atmosfera psíquica favorável a todo o trabalho que os espíritos querem desenvolver. Não nos esqueçamos de que o fenômeno mediúnico é a reunião de 3 elementos. Que querem se comunicar, o médium e as pessoas que estão no ambiente, conforme preconiza Allan Kardec no livro dos médiuns, inclusive. E a literatura complementar, com André Luiz, com Manuel Filomeno de Miranda, com a nossa querida e amorosa Ivone Pereira, com o seu livro de narrativas da mediunidade, recordações da mediunidade, nos já exemplificaram bastante. Muito bem. Florencio, eu queria te perguntar também sobre, no caso da participação desses espíritos, você falou também que a presença da plateia tem uma influência, né? Será que todo mundo que está assistindo o trabalho tem esse olhar abençoado para um fenômeno? Como é que você lida com essas críticas e como é que isso pode interferir negativamente no processo de produção? Olha, uma análise sociológica, ainda que superficial, sobre esses processos, vai nos indicar que nenhum indivíduo que esteja, digamos, desenvolvendo uma atividade em situação de destaque está isento de opiniões contrárias. Evidentemente que as pessoas elas têm o direito de
opinarem, de avaliarem, e nem sempre essas avaliações estarão em acordo com as hipóteses ou com as vivências levantadas por aquele indivíduo. E, naturalmente, a pintura mediúnica não está isenta desse tipo de comportamento humano. E a forma com que nós temos que lidar com processos dessa natureza, elas terminam repousando no próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos o processo e vamos seguindo com o nosso. Oferecemos às pessoas o direito delas pensarem aquilo que elas desejarem, emitirem as suas críticas, mas não podemos deixar de exigir o respeito, evidentemente. Elas têm o direito de pensarem aquilo que desejam, conforme, enfim, toda a sua história, a sua forma de ser, a sua forma de se construir, com toda a cultura, digamos assim, que lhe determinou aquele estado pensamental, se eu puder me utilizar dessa experiência ou dessa expressão, e nós temos o nosso direito de continuarmos firmes e fiéis com a nossa experiência, com aquilo que a nossa própria consciência dita. Então, até o presente momento, a minha consciência não me tem acusado de absolutamente nada que desabone a beleza e a luminosidade do exercício mediúnico trabalhado sob os auspícios do Espiritismo, e por isso mesmo nós continuamos firmes e fortes nessa tarefa de educar as pessoas através do exercício público da mediunidade, que eu vejo como genuíno e passível de ser incorporado como um instrumento poderoso de divulgação da doutrina espírita. Você, como um gentleman que deu uma resposta altamente caridosa, né? Eu sou muito cético, sabe, Florencio, e às vezes eu vou assistir a certos fenômenos, a certas reuniões, e fico realmente assim um pouco preocupado, e não é o caso com você, que é nítida a sua entrega, o respeito que você angariou ao longo dos anos, o trabalho maravilhoso que você faz. Mas você citou que esse fenômeno pode ser estudado e que você foi analisado. Para aqueles que ainda têm dúvidas, e o que eu acho que as dúvidas, elas são sempre muito bem-vindas, né? Isso reforça a resposta positiva quando ela é séria. Você poderia falar um pouco dessa pesquisa que foi feita, desse trabalho que foi feito com você para comprovar esse fenômeno? Posso sim. Eu entendo que o exercício público, ou melhor dizendo, eu entendo que os médiuns que exercem a sua faculdade de forma pública, de uma maneira geral, precisam oferecer essa faculdade à ciência para que a ciência possa entender quais são os meandros, de fato, da faculdade mediúnica. Não no sentido de provar efetivamente o espírito, Guto, porque o espírito já está por demais comprovado pela ciência espírita, desde o século XIX, inclusive. E o próprio Allan Kardec nos diz isso. Ele diz que a ciência ordinária não tem que opinar sobre esta área. E é assim mesmo. E eu penso, como cientista que sou, eu sou doutor em difusão do conhecimento, eu penso de fato que as outras ciências precisam se ocupar das suas áreas específicas. Não que elas não possam estabelecer, a partir de um paradigma que nós chamamos de paradigma da complexidade, uma relação, ou não que elas não possam atravessar, digamos assim, a ciência espírita, e elas o fazem, conforme, inclusive, nós vemos o nosso querido Alexander Moreira de Almeida desenvolvendo lá no Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora, se utilizando da medicina e de outras ciências correlatas para estudar, por exemplo, o fenômeno mediúnico. Mas, enfim, no sentido científico, portanto, eu tenho procurado, tanto quanto possível, oferecer essas minhas possibilidades mediúnicas, evidentemente, a partir da autorização dos próprios espíritos amigos, para que centros universitários com pesquisas validadas e referendadas por comitês de ética possam ser desenvolvidas. Esse é o meu contributo à ciência. Então, desde muito jovem, desde os
25 anos que nós tratamos de oferecer a pintura mediúnica à avaliação de equipes nos mais diversos recantos do mundo. A primeira pesquisa que nós fizemos uma espécie de estudo experimental na Faculdade Bezerra de Menezes, pelo Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, de lá da cidade de Curitiba, com o nosso querido Alberto Tinoco e com o professor doutor em psicologia Carlos Fragoso Guimarães. Eles fizeram uma avaliação junto a uma banca de psiquiatras e de críticos de arte sobre o nosso trabalho. O resultado dessa pesquisa está contido no livro Estados Alterados de Consciência e Mediunidade, portanto foi algo muito interessante, e a partir daí diversos outros grupos científicos foram se interessando por analisar a nossa faculdade mediúnica. Desses, nós destacamos 3, um desenvolvido na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Medicina, liderado pelo professor doutor Antônio Cabrita. Eles quiseram entender como funcionava o meu estado de consciência durante o processo de transe e me submeteram a uma espécie de análise da atividade elétrica do lobo frontal, a partir de um aparelho chamado biespectrômetro, que é utilizado normalmente por anestesistas para avaliar o nível de consciência de pacientes submetidos à anestesia geral. Então, durante esses processos, os achados foram muito interessantes, porque a despeito de eu estar apresentando um rebaixamento de consciência significativo e compatível com o de uma pessoa que estava sendo submetida à anestesia geral, havia uma contradição na literatura, porque a despeito do córtex estar funcionando assim, ou seja, está adormecido, havia uma alta exigência muscular, portanto, a musculatura estava sendo altamente exigida naquele processo. Normalmente uma pessoa que está naquele estado de consciência está imóvel, e com resultados também muito interessantes, porque nesses instantes os espíritos estavam desenvolvendo 2 quadros ao mesmo tempo. A segunda pesquisa que eu destaco é que foi desenvolvida na cidade de Aachen, na Alemanha, na Universidade RWTH, foi desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo, dirigida pela professora doutora Alessandra Guinato Manieri. O nosso Alexander Moreira, o Júlio Prieto Pérez também estiveram presentes, e eles analisaram durante 9 dias 9 médiuns. Nós fizemos uma bateria de ressonância magnética funcional. E aquilo foi, para mim, eu peço permissão para contar essa história, Guto, e partilhar com os nossos amigos, foi desesperador, porque eu tenho 1,94 m de altura, e tenho os ombros muito largos, e nós éramos submetidos àquele tomógrafo, digamos assim, e eu precisava entrar naquilo. Você já esteve, e aquilo dá uma sensação de claustrofobia terrível. Então, quando eu começava a entrar naquilo, eu pensava: Jesus, só por tua causa, mentira da consciência. Então, foi uma experiência bem sui generis. E, infelizmente, a pesquisa ainda não saiu, ela iniciou-se no ano de 2013, diversas situações ocorreram, mas o que eles puderam retirar como digamos assim, elemento comum dessa análise foi o fato de que, durante o processo de transe, a zona cerebral dos médiuns que é responsável pela intenção, estava completamente apagada. Então, não era aquele cérebro que estava produzindo, digamos assim, o desenho mediúnico. A última começou no ano de 2018, foi desenvolvida lá na Universidade Federal da Bahia, pelo grupo NITRE, e ela analisou as nossas redes elétricas cerebrais durante o processo de transe psicográfico. Eu também desenvolvo transe psicográfico automático, e é exatamente essa que nós nos utilizamos para, digamos, reforçar essa ideia da hipótese da atividade mediúnica mecânica e inconsciente durante
todo o processo de produção dos espíritos. Então, nesta pesquisa, dirigida pelo professor Dr. José Garcia Vivas, que é um físico, e desenvolvida por 3 outros pesquisadores, a última pelo Kleber Monteiro Pinto, ela vai indicar que o meu processo durante a produção, durante o transe mecânico, gera uma configuração elétrica cerebral compatível de uma pessoa que está em sono profundo. Então, isso se reverte, digamos assim, em ganhos extremamente significativos para nós, os espíritas, porque confirma a hipótese de Kardec, confirma cientificamente a hipótese de Kardec do transe mecânico. E, naturalmente, também pode confirmar as nossas narrativas de que, durante o processo de transe, eu fico em completo estado de alheamento. Foram esclarecimentos muito importantes. Você pode ter certeza que os internautas deviam estar ansiosos para ouvir tudo isso de você. Eu estou muito honrado de poder ter a oportunidade de entrevistá-lo. Seu trabalho é muito respeitável por todo o movimento espírita, e eu digo a você pessoalmente que me fez muito bem esse bate-papo. Aprendi ainda mais, já te acompanho há muito tempo, e eu desejo que o seu trabalho, Florencio, se perpetue e amplie para trazer a todos nós a certeza da imortalidade da alma. E eu te convido para as suas palavras finais, a sua mensagem final. Eu é que lhe agradeço esse carinho, agradeço aos nossos coordenadores do Conecta Espiritismo por esse convite, e eu espero que essas nossas palavras simples e despretensiosas possam ter gerado pelo menos curiosidade nas pessoas que nos veem, que nos ouvem, e que elas, de certa forma, consigam, a partir delas, se sentirem estimuladas a buscarem um conhecimento mais profundo junto à obra daquele que é a nossa maior referência, Allan Kardec. Muito obrigado, receba a nossa gratidão em meu nome pessoal, em nome do Conecta Espiritismo, em nome do IDEAC e de todos nós que bebemos na fonte dos seus conhecimentos, dessa sua experiência incrível de vida. Muito obrigado, Florencio, que Jesus continue abençoando a sua missão, a sua tarefa. E a você, internauta, muito obrigado por estar conosco em mais uma entrevista. Que Jesus também esteja aí do seu lado, no seu lar, abençoando a você e a sua família. Conecta Espiritismo Campinas 2026.